saudação, né, vai ser de acordo com o momento em que o aluno, em que o candidato vai acessar o vídeo. Bem, eu sou o professor Júlio César, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Hoje eu trago no vídeo algumas questões relativas ao concurso da ESA, né? Agora, só para a gente relembrar as características da prova de Língua Portuguesa da ESA. A ESA cobra 12 questões de língua portuguesa. As primeiras 4 questões são de compreensão e interpretação de texto. Temos também de 1 a 2 questões de literatura e as demais são questões gramaticais. Isto é, as questões de cunho gramatical são as que ocupam o maior espaço da prova de língua portuguesa. Então aqui, nesse vídeo de hoje, nós vamos priorizar as questões de língua portuguesa que envolve gramática. Perfeito? Então vamos lá. Temos aqui a questão número 15, que envolve a sintaxe da língua portuguesa. Sabemos que a sintaxe da língua portuguesa é uma área da gramática que trata de termos oracionais e período composto, por coordenação, por subordinação. Aqui, na questão número 15, nós temos a abordagem dos termos oracionais. E como nós sabemos, a análise sintática ela é feita a partir do achamento de quê? A partir do achamento do verbo. Você olha para a estrutura oracional e destaca, a princípio, os verbos. Toda vez que falarmos em análise sintática, certamente atingiremos, bem, em primeiro momento, o verbo. Vamos lá? Então vamos analisar aqui a questão número 15. Assinale a alternativa que apresenta a correta análise dos termos respectivamente destacados na frase. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Olha só. Nesta estrutura nós temos 2 verbos, né? Quais são os 2 verbos? Nós temos o verbo vir, representado pela forma verbal veio, e nós temos o verbo ser, representado pela forma verbal é. Então, com base no primeiro verbo, vamos analisar aqui a primeira oração. Quem veio no ponto? Beltrano. Então, o termo Beltrano exerce a função sintática de sujeito. Agora, vamos analisar a relação entre o verbo vir e o termo em destaque, no ponto. No ponto é o termo a ser analisado sintaticamente, né, de acordo com o comando da questão. Beltrano veio no ponto. Qual é a pergunta natural que você faz depois do verbo? Beltrano veio aonde? Repare que a pergunta que se faz depois do verbo é uma pergunta que expressa a ideia de lugar. E qual é a resposta? No ponto. A resposta no ponto dá a ideia de lugar. Portanto, é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, é um termo que está junto do verbo, expressando aí uma circunstância de lugar. Então, no ponto, é um adjunto adverbial de lugar. A função sintática de no ponto é de adjunto adverbial de lugar. Agora, é o mais brincalhão e comunicativo, unanimidade. Aí nós temos o verbo ser. O verbo ser, né, em muitas estruturas, figura como verbo de ligação. E nesta estrutura não é diferente. Aqui nesta estrutura, o verbo ser figura como verbo de ligação. Repare que o verbo vir é um verbo que tem como referente o sujeito Beltrano. E o verbo ser também tem como referente o sujeito Beltrano. Por exemplo, Beltrano veio no ponto. Quem veio no ponto? Beltrano. Quem é o mais brincalhão e comunicativo? Unanimidade. Beltrano. Então repare que o verbo ser está associado a
Beltrano. Beleza? Então o sujeito do verbo ser é Beltrano. E o verbo ser aqui figura como verbo de ligação. Ele liga o sujeito Beltrano às suas qualidades, ou seja, ao seu predicativo. Uma informação importante e não pode em momento algum ser esquecida. Toda vez que houver verbo de ligação, certamente vai haver predicativo do sujeito. Beleza? Então, se há verbo de ligação, certamente há predicativo do sujeito. Vamos analisar aqui. O mais brincalhão não é um qualificativo do sujeito? Beltrano? Sim. E está associado a verbo de ligação? Sim. Então é o predicativo do sujeito Beltrano. Comunicativo não é uma qualidade referente ao sujeito Beltrano? E não está sendo ligado ao sujeito? Não está sendo ligado ao sujeito pelo verbo de ligação? Sim. Então é um predicativo do sujeito. E unanimidade não é o termo que está em destaque? Não é o qualificativo do sujeito, né, que está sendo intermediado pelo verbo de ligação? Sim. Então nós temos aqui em unanimidade predicativo do sujeito. É importante que lembremos o seguinte: toda vez que houver verbo de ligação, vai haver predicativo do sujeito. Portanto, gabarito letra C. Respectivamente, no ponto e unanimidade, são adjunta adverbial e predicativo do sujeito. Gabarito letra C.